Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o valor de um homem e de uma mulher. Por que esse nome, Ivan? O valor de um homem e de uma mulher. Sabe por quê? Porque hoje você vê no mundo uma coisa que é completamente louca na minha forma de ver. De um lado você tem o tal feminismo, que me perdoe, né? Aqui no Brasil pelo menos, não vou falar porque eu não vivo fora do Brasil, mas no Brasil, principalmente durante a era desse desgoverno assassino que empesteou esse país nos últimos anos, e eu falo muitos anos mesmo, não estou falando só de PT não, estou falando do que veio muito antes disso aí. Tá, mas principalmente nos últimos 20 anos, então o tal feminismo aqui, na realidade não é um movimento que defende as mulheres, é um movimento que odeia os homens, então já em si só já é uma coisa nefasta, né? Qualquer movimento que pregue o ódio, seja quem for, ele é um movimento nefasto. Me surpreende muito que as mentes imbecis não consigam discernir isso. Mas uma mente imbecil não discerne nada, né? Como diz um ditado que eu gosto muito, quando você aponta uma estrela para um imbecil, ele olha para a ponta do seu dedo, né? Tem gente que fica ressentida de eu falar assim, vai paciência, né? Vai continuar ressentido, porque eu vou continuar falando assim, né? Eu sugiro que, se for o seu caso, você pegue um dicionário, procure o significado das palavras, aí você aumenta a sua cultura, o seu discernimento, você não vai passar tanta raiva assim, né? Não fique todo nervosinho e tal. E se quiser ficar, fique também, tranquilo. Eu tô bem tranquilo com relação a isso daí, ok? Vamos lá, então. Eu sempre gosto de dar esses recadinhos assim. Tem gente que fala, professor, não liga e tal. Não, eu não tô ligando, mas de vez em quando a gente tem que dar uns recadinhos assim, que é para varrer para fora os nervosinhos que ficam, sabe, perdendo tempo na vida, brigando por coisas que realmente não valem a pena. Por que falar sobre isso, Ivan? O valor de um homem e de uma mulher. Porque você tem, de um lado você tem um movimento feminista, que fica lutando contra os homens. E do outro lado você tem um movimento machista, que é ridículo em si mesmo, porque menospreza as mulheres. Então veja, você acha que um movimento como o machismo, ele pode ter alguma vida em si mesmo? Não, porque são mentes imbecis, homens imbecis, patetas, parvos. Eles não entendem que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. No mundo tudo é uma dualidade. Céu e terra. Você tem água e você tem material sólido, você tem noite e dia, você tem yin e yang, você tem masculino e feminino, na natureza você tem macho e fêmea. Meu Deus do céu, como que as pessoas vão parar de teorizar isso e dramatizar isso? É a coisa mais simples do mundo. Os orientais já sabiam disso. Você já viu aquele símbolo do tal? O yin e o yang. Não tem como a vida existir se não for assim. Já com essa base aí, porque eu não quero que isso vire também aula de filosofia, até porque eu odeio essa parte aí, porque quando a gente vê essa parte toda, não se aproveita nada disso. Vamos ao simples, eu gosto da simplificação das coisas. O nome do vídeo é O Valor de um Homem e de uma Mulher. Então, para isso eu quero ler uma pequena história para você, que ela vai exemplificar certinho o que eu quero dizer. Vamos lá. Um homem estava farto e cansado de todos os dias sair para trabalhar, enquanto sua esposa ficava em casa. Com alguma inveja e surpresa, ele reparou que a esposa recebeu no Dia das Mulheres uma série de cumprimentos. Ele bem que gostaria que ela soubesse do sofrimento dele e o que ele passava em seu trabalho. Então rezou fervorosamente. Senhor Deus, todos os dias vou trabalhar durante 8 horas e a minha mulher apenas fica em casa. Eu gostaria que ela soubesse o que eu passo. Assim, por favor, faça uma troca dos nossos corpos, nem que seja por um dia só. Amém. Puf! Seu pedido foi atendido na hora. Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e justiça, satisfez o pedido daquele homem. Na manhã seguinte, o homem acordou como uma mulher. E acordou sendo mulher, né? E levantou-se às 6 da manhã. Preparou a refeição matutina para o marido, acordou os filhos, vestiu-lhe as roupas de escola, deu-lhes de comer o café da manhã, colocou nas mochilas as suas merendas e levou-os à escola. Fez compras, passou pelo banco para fazer o depósito, passou no mercado e guardou tudo nos armários. Fez o pagamento das contas e atualizou o controle de cheques. Limpou a caixa de areia do gato e ainda deu banho no cachorro. Já são quase 2 da tarde quando ele faz isso. Rapidamente faz as camas, em seguida lava as roupas, passa aspirador na casa, lava o banheiro e a cozinha, corre à escola para pegar os filhos e pelo caminho fala dos estudos deles. Arranja-lhes lanche com leite e doces, dá-lhes atenção, a fazer os trabalhos de casa
e logo a seguir vai passar roupas enquanto esporadicamente espreita a TV. Quando vê, já são 5h30 da tarde. Ele, que agora é ela, começa a descascar as batatas e lavar os vegetais para a salada e precisa preparar o jantar da família. Enrola bolinhas de carne e prepara os feijões para a sopa. Limpa a cozinha e prepara a máquina de lavar louça. Arruma a roupa, dá banho nas crianças e mete-os na cama. Quando vê, já são 9 da noite. Ele, agora ela, está exausto como se tivesse apanhado e observou que o seu trabalho doméstico ainda não tinha sido feito todo. Foi para a cama e quando o marido, que agora é ela, aparece desejando fazer amor, ele, agora sendo ela, ainda arranjou meios de satisfazer o marido sem se queixar. Na manhã seguinte, mal acordou, saltou da cama, ajoelhou-se prostrado, apressou-se a rezar com fervor ainda maior do que antes. Senhor, me perdoe, eu nem sei o que é que me passou pela cabeça. Eu estava tão errado de invejar a minha mulher por ela ficar em casa o dia todo. Por favor, Pai, troca urgentemente os nossos corpos, restaurando a ordem natural que estava antes. Por favor, Pai, atende a esse meu pedido, pois estou desesperado e todo arrebentado. Tem misericórdia de mim, nunca mais julgarei a minha mulher. Amém. E o Senhor, na sua infinita sabedoria, bondade e justiça, respondeu ao homem: Meu filho, vejo e sinto que aprendeste bem a lição, e ficarei feliz em colocar as coisas como elas eram antes. Só que terás que esperar apenas 9 meses, é que tu engravidaste na noite passada. Desde que eu li essa história, e eu já gravei vídeos antes, nesses últimos anos, sobre essa história, isso aí me remete bem à grande imbecilidade da grande boiada humana que está sempre reclamando. O homem reclama da mulher, que ela fica em casa e ela não faz nada. A maioria dos homens não sabe quanto é dura a rotina de uma mulher. Isso aqui que eu li na história não é nada perto da rotina de uma mulher. Justamente porque tem essa palavra rotina. Não tem nada mais destrutivo, mais desmotivador do que uma rotina. Acrescente-se aqui o fato de que grande parte dos homens não valoriza o trabalho da mulher e ainda prejudica. Então você imagina como é que é a vida de muitas mulheres. Agora olhe por outro lado. Tem mulheres que também não valorizam o camarada que elas têm. O cara acorda cedo, o cara trabalha, o cara sustenta a família, o cara provê tudo e tal, e muitas vezes ele não é valorizado em casa também. Você pensa que a vida de muitos homens é fácil também? Não, não é. Não é, porque muitos homens quando chegam em casa, a mulher está assistindo televisão, a família às vezes inteira está assistindo televisão, às vezes só quem vai receber ele é o cachorro. O único que não assiste TV é o cachorro. E se estiver passando novela, ninguém comemora a chegada dele, ninguém dá atenção para ele tem que esperar um intervalo. Você pensa que é mentira? Ou então a mulher está enfiada no celular ou está conversando com a vizinha. Então você tem ambos os lados que não reconhecem o valor um do outro. Tem homens terríveis e tem mulheres terríveis, preguiçosas, desmazeladas e sujas. Tem de tudo no mundo. Então, por favor, não me diga que todo homem é ruim, que toda mulher é ruim, porque se você tem esse tipo de pensamento, você é um dos imbecis que empesteiam esse mundo, certo? Julgar a vida dos outros é muito fácil. Eu quero ver você entrar na pele da pessoa e viver o que ela vive. Não venha me dizer que todo homem é ruim e que toda mulher é ruim. Não venha me dizer que toda mulher tem que pilotar fogão e que todo homem é o bonzão. Não diga isso, porque aqui no meu canal está recheado de vídeos onde eu prego a igualdade entre os dois. Homens e mulheres inteligentes, eles valorizam um ao outro, porque ambos têm o seu papel, ambos são guerreiros. Tem muita mulher que trabalha fora de casa e que sustenta a família. Aliás, tem mulheres que sustentam os filhos porque o bonitão não trabalha. Eu conheço um monte de mulher bem próxima de mim, inclusive, certo? Que ela trabalha em 2, 3 empregos, tem 3 filhos, trabalha no mercado digital em casa, enquanto o bonitão vive sonhando. Ele vive sonhando, entendeu? Ele está sempre de sonhos, ele tem grandes empreendimentos. Empreendimentos que ele faz com o dinheiro dela, porque não tem um pingo de vergonha na cara. Tem homens que não tem um pingo de vergonha na cara. Ele é sustentado pela mulher e tudo que ele faz é torrar o dinheiro dela em projetos que nunca dão certo. E não tem um pingo de vergonha na cara. Estou falando 3 vezes, que é para ficar bem registrado isso. E tem mulheres que também vivem mamando no cara e não produzem nada, não fazem nem a contrapartida para poder ajudar o camarada. Pelo contrário, gasta tudo que ele ganha e endivida o camarada. Então veja que tem gente no mundo imprestável, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Tem gente imprestável de todo tipo. Homens e mulheres têm o seu valor, quando são pessoas de valor.
Eu espero que isso tenha ficado bem claro aqui. E se não ficou claro também, eu lhe digo que não é culpa minha. Aí você tem que assistir de novo e ver, porque milagre eu também não consigo fazer. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida, por mais difícil de acreditar que seja, porque tem gente que acha que alguém com a minha cara, com o meu jeito de falar, não pode querer ajudar pessoas, mas a minha missão de vida, meu propósito maior é ajudar pessoas a viverem melhor e serem mais felizes. Se para isso às vezes eu tenho que dar uma sacudidela, paciência, cada um tem um jeito, né? Esse é o meu jeito de fazer e eu não pretendo mudá-lo, porque eu gosto de ser assim. E é um direito que Deus me deu, tá certo? No meu coração está apenas o desejo de ajudar. Se eu te ajudei de alguma forma, fico muito feliz. Se eu não conseguir te ajudar, fico muito feliz também, porque eu já sou feliz e eu fiz o meu melhor. Espero que você entenda. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz e que você deixe o teu gostei se gostou ou não gostei se não gostou e que você comente o que é que você achou. Você conhece homens e mulheres de valor? Você conhece homens e mulheres que não têm valor? Esses você nem precisa comentar porque a gente vê por aí. Mas comente de homens e mulheres de valor, que se amam, que se entendem, que respeitam um ao outro, porque eu vou ficar muito feliz de ler os comentários. Eu e as outras milhares de pessoas daqui do canal. Mais uma vez, longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você.